tema que eu quero compartilhar com você hoje, e não quero me demorar, se assim o Senhor me permitir: correntes perigosas. Há muito tempo atrás, quando eu era bem jovem, eu quase me afoguei no mar. Eu não me recordo onde é que era em si, mas eu me recordo que eu estava no mar, né? Eu estava brincando no mar, e de repente veio, sabe, aquela onda, aquela correnteza, aquela corrente que te puxa para dentro do mar. Não sei se você já teve uma boa experiência com isso. Você já teve ou não? É terrível, né? Você está aqui de boa no mar, de repente a areia some do teu pé, você cai, né? E de repente você vai indo e você vai sendo levado para dentro do mar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 6, no versículo 15. Na minha versão da Bíblia, diz o seguinte, Jó 6,15: mas os meus irmãos me traíram como uma torrente, eles passaram como correntes perigosas. Sabe, a história de Jó, ela é uma história onde você fica perplexo, porque esse homem, ele passou por N tipo de problemas, e a história dele conta que ele foi de adversidade física, financeira, familiar, adversidade emocional, adversidade em termos de amizade. Se você pegar o nome Jó, você vai ver que é um homem que foi experimentado em todas as classes e em todos os tipos de problema. E quando Jó descreve algo na vida dele, ele fala essa palavra que me chama a atenção: correntes perigosas. Sabe por quê? Porque no decorrer da nossa vida e em diferentes circunstâncias, você vai ver que a gente pode cair em correntes perigosas. Sabe, a vida não é uma vida perigosa, o mar não é um mar perigoso, mas em algum momento você pode ser atrapado, como se fala, você pode ser engolido, você pode ser abocanhado por determinadas situações na tua vida, e isso te causar muito prejuízo. Sabe, essa corrente que se forma no mar é a junção de duas ondas, e quando elas se unem, elas puxam a pessoa para dentro, afastando a pessoa da praia. E a ideia é, quanto mais longe da praia você fica, mais cansado você fica, e quanto mais cansado você fica, a ideia é que você se afogue. A maioria das pessoas, quando morrem afogados na praia, muitas delas se dá por essa pequena corrente perigosa que se forma. Quando você vai, né, em alguns locais, você vai ver que há uma bandeirinha lá, uma placa, um aviso dizendo: olha, mar perigoso, mar agitado. É exatamente nesse lugar aqui, está formando essa corrente, e ela pode ser prejudicial para a tua vida. E é engraçado que quando você vê essa placa, você vai ver que muitas pessoas estão na praia, legal, muitas pessoas estão brincando, mas sempre tem alguns desavisados, alguns corajosos, se eu posso dizer, que eles entram justamente nessa área, mesmo sabendo que é perigoso, mesmo sabendo que tem aviso, mesmo muitas vezes recebendo a sinalização dizendo: sai daí, vem para cá. Ainda algumas pessoas gostam de ficar ali, gostam de permanecer ali, e você sabe, a maioria das tragédias acontece justamente dessa maneira. Essa corrente que forma-se no mar se chama corrente de retorno, e essa corrente de retorno é justamente o que traga a pessoa e leva ela a sucumbir em todas as áreas da sua vida. Sabe, na nossa vida cristã isso não é diferente. Nós não chamamos de corrente de retorno, né? Mas nós chamamos do mundalismo, daquilo que acontece no mundo, que afetam a nossa vida. E essas coisas desse mundo, muitas vezes elas têm o poder de trazer para a nossa vida perigos eminentes. Sabe, correntes perigosas, elas acabam tirando a vida das pessoas. E quando você transporta isso para o mundo espiritual, você vai ver que correntes perigosas, elas vêm para tirar o nosso sonho, elas vêm para matar os nossos propósitos, elas vêm para matar a nossa alegria, elas vêm para afogar a nossa paz, elas vêm para destruir aquilo que, quem sabe, é mais precioso para a nossa vida. Sabe, quando você olha para essa palavra perigosa, você precisa entender que literalmente ela é perigosa.
ela é algo danoso, ela é algo que pode te levar a você a perder a paz, a alegria, o propósito da tua vida. Sabe, correntes perigosas, elas vêm na nossa vida para muitas vezes nos tirar da presença de Deus, nos tirar da célula, nos tirar da igreja. Você vai encontrar N tipo de pessoas e cada uma delas vai colocar um tipo de situação, um tipo de relato para você. E uma pode dizer que aconteceu isso, outra pode dizer que aconteceu aquilo, outra pode dizer que foi um problema financeiro, outra saúde, outra família, outra emocional, mas tudo isso são correntes perigosas, que aonde você cai dentro, a chance de você ser prejudicado, e você falhar, e você fracassar, é muito grande na tua vida. Sabe, a primeira delas, e eu quero mostrar para você de uma maneira bem simples, a primeira corrente perigosa que pode afundar os teus sonhos e tirar você daquilo que você está planejando na tua vida, se chama preocupações. Eu creio que essa palavra preocupações, elas são correntes que nos levam a nos afogar diante do percurso da nossa vida. Agora, a grande pergunta é: quem é que não está preocupado com alguma coisa? Todo mundo está preocupado com algo. Todo mundo brinca com essa ideia de você se preocupar. Eu não saberia dizer qual é a margem de pessoas que estão aflitas por alguma coisa, mas há uma grande chance que você esteja. Há uma grande chance que existem pensamentos na tua mente que ocupam o teu dia a dia, e essas preocupações, elas trabalham dentro de você, te minando, e você não consegue entender que esse vão, esse local, esse ponto onde você está, ele é completamente perigoso e danoso para você. Outras pessoas vivem em angústia extrema no decorrer do seu dia, sabe, o sorriso amarelo, aquela ideia do selfie, a ideia de Instagram, ela não funciona, quando a preocupação, ela toma conta de você. Quando você vai no dicionário e você vê a palavra preocupação, ela é linda, porque a palavra preocupação significa opinião antecipada, ou seja, a preocupação na verdade ela não existe, é uma mera precipitação de algo que porventura pode ou não pode acontecer. Então toda pessoa preocupada é uma pessoa que tem opiniões antecipadas. No dicionário diz que é uma ideia fixa, antecipada, que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: se você vive preocupado, fala com um sorriso, fala: se você vive preocupado, o teu espírito sofre, e você sofre de opinião. Sabe, quando Deus começou a compartilhar essa palavra comigo, eu pude ver, porque eu não sou uma pessoa preocupada. Quem me conhece de verdade sabe que eu sei que o barco não sou eu que piloto, quem pilota o barco é Deus. Eu sei que eu controlo muitas coisas, mas eu não controlo tudo. Tudo aquilo que eu controlo, tudo certo, não há problema nenhum, está dentro daquilo que a minha capacidade vai resolver, vai solucionar, vai acontecer. Agora, existem coisas que eu não controlo. Tudo aquilo que foge do meu controle, eu, pastor Guilherme, minha preocupação é basicamente zero, mesmo que sejam coisas gravíssimas. Por quê? Porque eu entendo que quando eu me preocupo, eu estou tendo uma opinião antecipada, e isso vai produzir sofrimento na minha vida. Agora, quantas pessoas vivem de maneira sofrida durante toda a sua vida? Por quê? Por algo que não aconteceu, por algo que não vai acontecer, e por algo que está longe, absolutamente longe de ser realidade. Agora, quando você entende isso, você vai ver que ter preocupação é normal, verdade ou não? Ter preocupação é normal. O problema é você viver preocupado. O problema é essa preocupação, ela tomar controle da tua vida. O problema é quando a preocupação toma controle da tua semana, do teu mês, do teu ano, toma controle de toda a tua história. Esse é o problema. Agora, você ter pequenas preocupações, isso não é absolutamente nada normal e não é nada fora do âmbito espiritual. Sabe, Satanás gosta dessa palavra preocupação.
e por isso que ela é perigosa. A raiz da palavra preocupação significa pré-ocupar. Presta atenção nisso. Significa pré-ocupar. Ou seja, o que Satanás faz, quando gera preocupação na tua vida, ele te ocupa com algo que antecede aquilo que pode acontecer. Então o que você está vivendo está longe de ser a realidade. O que você está vivendo é as ideias que Satanás coloca dentro de você. Ele ocupa você com ideias que fora da realidade, e essa ocupação, ela preenche quem você é. Por isso que as pessoas sempre estão pré-ocupadas, ou seja, elas estão pré-ocupadas, nunca elas estão disponíveis, porque sempre existe algo que está dentro delas. Verdade ou não? Quando eu comecei a ler sobre esse tema, eu falei, olha que interessante, como que Deus vai agir com pessoas que estão cheias daquilo que Satanás coloca dentro delas? Como que Deus vai operar? Como que Deus vai entrar? Como é que Deus vai tomar controle? Se o cidadão, se a pessoa, ela está ela está cheia de coisas dentro de si, que não há espaço para Deus agir, não há espaço para o poder de Deus ser manifestado. Sabe, quando você fica preocupado, você deixa de viver o presente, e você começa a viver algo chamado ilusão. Toda preocupação, ela é uma ilusão. A Universidade da Pensilvânia fez um estudo, isso é um relato real, ela fez um estudo e comprovou que 91% das preocupações nunca vão existir. Você consegue entender quão grave e quão perigoso é essa corrente sobre a tua vida? Que quando você entra dentro dela e você começa a se preocupar, significa que você está ocupando 90% do teu tempo com algo que jamais vai acontecer, algo que jamais vai se tornar realidade, algo que jamais vai existir. E aí você vai se deparar que toda a tua vida, daqui a pouco, ela não existe. Elas somente são ilusões da nossa cabeça. 91% de tudo aquilo que você se preocupa, nunca vai acontecer. Por isso que em Mateus capítulo 6, no versículo 31, até o versículo 33, Jesus fala algo interessante. Essa é uma das primeiras mensagens de Jesus. E é bacana porque Jesus já sabia como o ser humano era. Então obviamente ele diz, bom, vamos começar já com aquilo que importa para as pessoas. E o texto da Bíblia diz, Mateus 6, 31 ao 33, portanto, não se preocupe. Por quê? Porque quando Jesus estava compartilhando, falando, ele sabia que as pessoas não estavam ouvindo. Eu não sei quantos de vocês estão conectados comigo, tá? Você pode estar aqui, eu não sei se você está atento àquilo que eu estou falando, ou essa palavra está chegando ao teu coração. Quem sabe você está preocupado com o boleto de amanhã, quem sabe você está preocupado com a janta, quem sabe você está preocupado com o teu parente, eu não sei com o que você está preocupado, mas Jesus, quando Ele chega para dar a sua palavra, a primeira coisa que Ele fala é, portanto, não se preocupem. Sabe por quê? Porque senão você perde muito tempo da tua vida vivendo uma ilusão daquilo que não existe. Você fica pensando em coisas que não vai acontecer, sabe? Você está tão ocupado com algo que é fora da realidade, que você não permite que a realidade seja efetivada na tua vida. Sabe, você está tentando controlar tantas coisas que você não controla. Sabe por que 10% ou 9% é o que acontece de verdade? Porque esses 9% é aquilo que você controla. Todos os 91% fogem de você. E aí Jesus começa o texto falando justamente isso. Olha, não fiquem preocupados. Sabe por quê? Porque a preocupação é uma corrente perigosa. Se você cair lá dentro, quem sabe você não consegue mais sair. E aí você até tenta, sabe? E eu me recordo que quando eu era moço, eu não me apavorei na época. Graças a Deus eu não sou filho de pai assustado. Eu não sou filho de pai assustado, eu não me assustei. Na hora eu pensei o seguinte, o que vai acontecer? Eu vou pular. E eu pulava e vinha para cima. E quando eu pulava eu afundava mais, porque a corrente estava me levando. E fui indo, e comecei a pular, até que deu uma diminuída. E começou a diminuir, eu comecei a nadar de lado.
comecei a nadar de lado, mas eu demorei para sair, sabe, demorei bastante tempo para sair. Se eu fico lá, essa corrente tinha me tragado, essa corrente poderia ter me afogado, essa corrente poderia ter destruído a minha vida, poderia ter destruído o meu futuro todo, sabe, todos os meus planos, todos os meus sonhos, poderia ter acabado com tudo, se eu permaneço dentro dela. Agora, já pensou a tua vida se você deixa de ser um homem ou uma mulher tão preocupado como você é? Como você poderia viver diferente? Como você poderia deixar Deus agir na tua vida se você não vivesse somente um mundo de ilusão e de preocupação? Sabe, por isso que a palavra de Deus foi justamente essa: não fiquem preocupados. Sabe por quê? Porque a preocupação, ela afoga aquilo que Deus pode fazer na tua vida. A preocupação, ela tira de você tudo aquilo que Deus pode produzir. Sabe, nunca o ser humano viveu cheio de tantas preocupações. Você liga a TV, é gente preocupada com a inflação, é gente preocupada com a economia, é gente preocupada com a saúde, é gente preocupada com o remédio, é gente preocupada com o coronavírus, é gente preocupada com tudo, com a bomba, com a guerra. Você está preocupado com tudo. Sabe, a maioria das coisas você não tem domínio nenhum. Possivelmente a maioria das coisas nunca vai acontecer na tua vida. Sabe, há preocupações que ocupam a nossa mente, muitas delas, para não dizer quase todas, elas não existem. Sabe, quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que hoje a maioria das pessoas, elas são inquilinas dos seus próprios pensamentos. E sabe, a preocupação, ela cobra caro de você. Ela cobra do teu físico, verdade ou não? Está preocupado, para de comer. Está preocupado, para de se exercitar. Está preocupado, os hormônios respondem de maneira diferente. Sabe, a preocupação cobra caro do teu relacionamento. Não conversa mais com o marido, não conversa com a esposa, não conversa mais com os filhos. Sabe, a preocupação cobra caro de quem você é. E deixa eu falar, é você quem está pagando para esse tipo de pensamento estar dentro de você, dentro da tua cabeça. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver que hoje a maioria do povo é um povo ansioso, sabe? E essa palavra ansiedade, ela é legal, porque ela é a potencialização da preocupação. Toda pessoa ansiosa é aquela que se preocupa intensamente, é o excesso e persistência do medo da situação do nosso cotidiano. Isso é ansiedade. Então veja, quando você cai na corrente perigosa chamada preocupação, daqui a pouco você já não está apenas mais preocupado, você já está ansioso. Ou seja, aquilo ali já se transformou em algo excessivo na tua vida, sabe? Um dia um psicólogo fez um teste, e ele pegou um copo com água, e aí você pode imaginar que o psicólogo vai fazer a pergunta: esse copo está meio cheio ou meio vazio? Não, mas ele não fez essa pergunta. A pergunta que ele fez foi a seguinte: quantos quilos pesam esse copo com água? E alguém falou 100 gramas, o outro falou 200 gramas, o outro falou acho que uns 250 gramas. E aí ele disse o seguinte: olha, não é importante quantos quilos esse copo d'água pesa, se você segurar ele por alguns momentos. Agora, se você segurar ele por 1 hora, ele vai começar a pesar. Se você segurar esse copo por 1 dia, quem sabe o teu braço vai ficar dormente. Se você segurar ele por 1 semana, o teu braço fica atrofiado. Se você segurar esse copo d'água por 1 ano, quem sabe você perde toda a movimentação do teu braço. Sabe, preocupação é exatamente da mesma maneira. Não tem problema nenhum você pensar por 1 minuto. O problema é quando essa preocupação fica o dia inteiro na tua vida. E do dia inteiro ela passa a semana inteira, e da semana inteira ela passa o ano inteiro. E quando você mais vê, você vai ver que a tua vida é uma vida de preocupar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você pode se preocupar por um momento, não por uma vida.
Hoje, diga, hoje é o momento de você viver o que Deus quer que você viva. Você crê nisso? Sabe? O que o inimigo faz na tua vida, o que Satanás faz na tua vida, é justamente fazer com que você entre na corrente. Você entrou na corrente, você está prestes a afogar, você está prestes a sucumbir. Mateus capítulo 13, versículo 22, olha o que Jesus fala numa das suas parábolas. Ele diz o seguinte, Mateus 13, 22, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida roubam. Sabe por que muitas vezes a palavra de Deus não penetra no teu coração? Porque a preocupação, ela é mais poderosa do que a palavra. Sabe por que muitas vezes as coisas não fluem na tua vida? Porque a preocupação, ela tem mais valor do que a palavra de Deus. Sabe, você está tão atarefado com as preocupações da tua vida. Sabe, o que tu vai fazer amanhã, onde você vai ir, o que tu vai fazer semana que vem, você está tão preocupado com as coisas da tua vida. Claro, você tem mulher, você tem esposa, você tem filho, você tem um monte, claro, isso é normal, essas são as preocupações da vida. Só que sabe, quanto mais preocupado você está com as coisas da vida, mais a palavra de Deus sai do teu coração. Por isso que Satanás usa essa artimanha, por isso que ele usa exatamente isso. Sabe, ele faz com que você se preocupe com tantas coisas e você esqueça daquilo que realmente é importante. Quando você se preocupa, essa preocupação mina a palavra de Deus. Pelo contrário, ela mata literalmente a palavra de Deus. É verdade ou não? Porque todo aquele que está doente, e você diz que Deus pode te curar, você diz, mas Ele pode me curar, mas eu estou doente. Quer dizer, essa preocupação matou a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais fraca do que aquilo que ele está vivendo. Quando a pessoa está com um problema financeiro e você ouve um testemunho como o do Adilson, ou você vê a palavra de Deus sendo falada, lida, você sempre vai ser confrontado com as tuas preocupações e com aquilo que a palavra de Deus diz. E geralmente quando você se preocupa, você vai ver que muitas vezes essa semente, ela é arrancada da tua vida. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Sabe qual é o segredo? O segredo é você não lutar com as suas próprias forças, o segredo é você não se afastar de Deus. Sabe, o segredo é você não entrar aonde o rio, aonde a correnteza, aonde o mar é perigoso. O segredo é você ficar longe disso, sabe, porque as preocupações são correntes perigosas na tua vida, que você não pode brincar, que você não pode nem chegar perto, porque é uma brincadeira que você não consegue ganhar, é uma brincadeira que você não consegue prosseguir. Sabe, as preocupações, elas funcionam mais ou menos dessa maneira. Você tira os teus olhos daquilo que é eterno e você começa a olhar para aquilo que é natural. Tu vai ver que todas as tuas preocupações são terrenas. Hoje todos os teus problemas, entre aspas, eles são completamente naturais, não são nenhum do sobrenatural. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que todas as preocupações atrapalham Deus de agir na tua vida. Eu queria que você só entendesse isso, que toda vez que você está preocupado, você está afastando o sobrenatural de Deus de acontecer. Todas as vezes que você está preocupado, você está dizendo, Deus, eu estou tentando de alguma maneira, dentro da minha lógica, dentro do meu racional, solucionar aquilo que eu não consigo solucionar. Todas as vezes, escute, todas as vezes que você está preocupado, você está atrapalhando Deus. É basicamente Deus olhando e dizendo, sim, eu sei, meu filho, que você entrou aí. Fica tranquilo, eu te coloquei. Se eu te coloquei, eu também te tiro. Recorde que alguns domingos atrás eu falei que você pode questionar os métodos de Deus. Deus é meio, né? Ele tem os métodos que a gente questiona. É queixada para matar 1000, é fogo no rabo das raposinhas, é mandar um gago liderar,
é gritar para a muralha cair, é uns métodos meio doidos. Só que você não pode questionar o resultado. O resultado de Deus sempre é o melhor. Por isso que toda a tua preocupação, ao invés de você entender, olha, meu Deus, eu estou aqui, estou preocupado, eu estou fazendo, por que eu não confio em Deus? Porque eu sei que o meu Deus é poderoso para agir em meu favor, eu sei que Ele é poderoso para fazer as coisas que eu não consigo fazer, eu sei que Deus pode agir na minha limitação, na minha incapacidade. Os meus 9% eu vou fazer e vou ficar preocupado e vou agir e vou resolver. Agora os outros 91% eu coloco na conta de Deus, porque se Ele está comigo, Ele nunca vai me desamparar. Sabe, quando você entende isso, você vai ver o seguinte, que a preocupação é o maior indicador que você não conhece Deus de verdade. Desculpa falar isso para você, mas muitas vezes quando a gente se preocupa, é o maior sinal que a gente não conhece Deus de verdade. Eu conheço o meu pai terreno que eu tenho. Eu sei que se qualquer coisa que eu precisar, Ele vai estar ali para me ajudar. Eu não tenho dúvida disso, porque eu conheço o pai que eu tenho. E por eu conhecer o pai que eu tenho, eu estou tranquilo, porque eu sei que Ele sempre vai estar ali. Agora, a tua vida com Deus deve ser da mesma maneira. Quanto mais preocupado você está, menos é que você conhece Deus. Quanto mais preocupado você fica, mais longe Deus está de você. Sabe, eu diria para você que nessa noite você tem que sair daqui preocupado. Preocupado em conhecer a Deus de verdade. Essa tem que ser a preocupação do teu coração. Sabe, durante o teu dia, na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se preocupe em conhecer a Deus de verdade. Você está liberado para se preocupar. Em que, pastor? Em obedecer os mandamentos do Senhor. Sabe, será que eu estou obedecendo? Será que eu estou obedecendo? E você faz alguma coisa e você se pergunta, será que eu estou obedecendo? E você faz outra coisa, será que eu estou obedecendo? Essa é uma preocupação boa, é em você saber que você está obedecendo aquilo que o Senhor um dia ordenou. Sabe, você tem que sair daqui preocupado se o teu nome está escrito no livro da vida. Sabe, e você todos os dias dizer, será Deus que o meu nome está escrito no livro da vida? Olha, Senhor, me perdoa, olha, eu cometi esse erro, eu pensei assim, se eu cometi alguma falha, me limpa, me cura, me purifica com o teu precioso sangue, não tire o meu nome do livro da vida, que o Senhor possa estar comigo sempre. Essa é a preocupação que tem que estar no meu coração, é em saber que eu sou bênção na vida de alguém. Você está preocupado se você é bênção na vida de alguém ou não? Porque muitas vezes a gente está preocupado, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe, e a gente quer que Deus nos abençoe. E sabe qual é a preocupação que tem que estar no nosso coração? Sou bênção na vida de alguém? Sou bênção na minha família? Eu sou bênção para o meu marido, eu sou bênção para minha esposa, eu sou bênção para os meus filhos? Sabe, esse tipo de preocupação tem que estar dentro de nós. Sabe, se preocupar, se você vai ser encontrado fiel diante de Deus, que essa vai ser a maior alegria, o dia que Deus estiver na minha frente, ou eu na frente dele, e Ele dizer o seguinte, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a minha preocupação, se a minha fidelidade a Deus vai fazer com que o dia eu chegue diante dele, e Ele possa engrandecer e exaltar a minha vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga, você precisa se preocupar com aquilo que é eterno, para que Deus resolva aquilo que é natural. Esse é o segredo da coisa. Quando você troca o nível de preocupação, quando você troca as ideias que estão dentro de você, e você vai ver que você começa a andar no caminho daquilo que o Senhor tem para a tua vida, e Ele começa a organizar a tua vida de uma maneira que você não consegue explicar. Eu estou preocupado com tudo aquilo que Deus quer que eu faça, eu estou preocupado com aquilo que Ele quer que eu fale, eu estou preocupado onde é que Ele quer que eu vá, eu estou preocupado com aquilo que Ele quer de mim. Essa é a minha preocupação. Agora o resto, eu vou fazendo aquilo que vai aparecendo na minha frente, e eu sei que Deus vai cuidando, porque o plano de Deus é muito melhor que o meu, o projeto dele é muito mais perfeito que o meu, aquilo que Ele tem para mim é muito melhor e muito maior do que aquilo que eu quero para mim mesmo. Salmo 55, versículo 22,
Pega esse texto da Bíblia, Salmo 55, versículo 22, diz o seguinte, vai aparecer na tela: entrega as suas ao Senhor, e Ele sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Entrega ao Senhor as suas preocupações, sabe? Entrega ao Senhor, entrega, mas não faz que nem a Carol, né? E o Cris no começo, eu entreguei, mas não entreguei. Entrega, está aqui, entreguei. Preocupação agora não é mais minha, é tua, Senhor. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Deixa eu falar algo para você, faça do teu problema um problema para o Senhor. Faça da tua dificuldade, sabe, um milagre na tua vida que o Senhor pode proporcionar. Faça das tuas preocupações uma demonstração de fé que você tem para com o teu Deus. Sabe, quando eu vou na Bíblia, você vai ver que Davi, preocupação zero com Golias. Verdade ou não? Golias era mais um bonequinho dele. Mais um, matei um leão, matei um urso, agora é matar esse daí mesmo e acabou. Preocupação zero. Mas Davi, você vai lutar, eu que vou lutar. Mas tu não tem arma, tu não tem lança, tu não tem espada, tu não tem escudo, tu não tem armadura, não tem problema. Não estou preocupado com isso, estou preocupado simplesmente em obedecer e agradar a voz de Deus. Essa é a minha preocupação, é que o nome de Deus não seja envergonhado, é que o nome de Deus seja engrandecido, é que Deus venha cumprir o propósito dEle através da minha vida aqui na terra. Sabe, quando você pega Daniel, decreto do rei, quem dobrar o joelho e orar, cova dos leões. Aí ele ora de manhã com a janela aberta, ele ora de tarde com a janela aberta, ora de noite com a janela aberta. Sabe por quê? Zero preocupações. A única preocupação dele era não falhar com o compromisso de falar com Deus todos os dias que ele tinha. Essa era a preocupação dele. Sabe, ele é colocado na cova dos leões. Você sabe o resto da história. Cego de Jericó estava lá cego, e ele começa a cantar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Todo mundo manda ele ficar quieto, ele está passando uma vergonha. Mas sabe o que? Zero preocupações. Quem é que pode me ajudar aqui? Vocês não podem, então deixa eu falar com quem pode. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E você sabe que o milagre aconteceu. Zaqueu, pequeno, de baixa estatura, diz a Bíblia que ele sobe num pé de sicômoro e ele fica lá, todo mundo olhando: oh, que feio Zaqueu lá em cima. Sabe o que? Zero preocupações com aquilo que as pessoas vão falar dele. Agora, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que a tua preocupação, se ela for transferida, ela pode causar um resultado na tua vida monstruoso. Ei, se preocupa de verdade em conhecer Deus, em amar Deus, em obedecer a Deus. Se preocupa com coisas eternas, que o natural aqui Deus começa a agir em teu favor.